A Bíblia fala, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Quer dizer, ele tinha nome. Qual o nome dele? Mas como é que o povo de Israel chamava ele? Gigante. Mas o nome dele era Golias. E eles apelidaram Golias de gigante. Você que dá nome aos seus problemas. Da altura de 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados, é isso aqui, ó. Ele chegava perto dos 3 metros. Ele era grande. Ele era grande. Visivelmente ele era invencível. Não dava para vencer. E ainda afrontando, olha a armadura dele. Trazia na cabeça um capacete de bronze, uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão. Só a lança dele era o eixo de uma carroça. Lá embaixo diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Só de ver, porque pessoal, sabe aonde o mal trabalha? No ser humano. Por exemplo, ele não consegue te dominar com uma outra situação que seja o pecado, que seja a mentira, a prostituição. Ah, pastor, eu já venci isso, graças a Deus. Eu não vivo mais uma vida errada. Graças a Deus eu venci isso. Maravilha. Pode ser até que esteja salvo. Porque se não está no pecado, acredita-se que a pessoa morrendo nessa situação vai para onde? Vai para o céu. Só que se ele não consegue vencer a pessoa no pecado, sabe onde ele vence o cristão? Com medo. Tem um monte de cristão medroso. Tem medo do diabo, tem medo dos problemas. Você não pode ter medo. Porque o medo, pessoal, faz você parar. Teve alguma situação que você ficou com medo de alguma coisa? Quem já sentiu medo de alguma coisa já? Primeira coisa que o medo faz, trava. Medo de altura, quem tem? Chega perto de um beiral, faz o quê? Trava. Medo de barata, de aranha. Você vê aquilo que você tem medo, então o medo, o diabo bota o medo na pessoa, para a pessoa paralisar. Aí você tem uma grande oportunidade diante de você, um grande negócio, uma boa proposta. Na hora de você fechar, trava. Medo. A Bíblia diz que eles tremiam de medo do Golias, apelidado por ele mesmo de gigante. Saul baixou um decreto: quem matar Golias, quem matar o gigante, eu vou encher de riqueza. Agora, veja Deus falando. Veja Deus falando. Quando você enfrenta os seus problemas, você luta com fé, com coragem, você vai para cima do problema, da dificuldade. O Pai, quem é o Pai? Deus vai abençoar o seu trabalho. O rei disse: eu vou acumular de riqueza. Vai casar com a minha filha. Vai casar com a minha filha, a filha do rei. E a casa dele, os pais dele, os irmãos dele não vai pagar imposto mais em Israel. Quem entendeu? Tudo para quem chegasse e cortasse a cabeça o Golias. Esquece gigante, pessoal. Passado um tempo, Davi ouviu isso. Davi pequenininho por detrás das paredes, ouvindo o que os soldados falavam. Ó, quem pegar o Golias na boca deles, quem pegar o gigante, o rei vai dar isso, isso, isso e isso. Sabe o que Davi fez? Foi até o rei, foi até Saul. Ouvidas, versículo 31, ouvidas as palavras que Davi falara, perdão,
Isso mesmo, porque se a gente ler tudo demora. O que Davi falou? Poxa, se eu matei um leão, se eu matei um urso, quando cuidava das ovelhas do meu pai, eu vou pegar esse Golias de jeito. Eles ouviram Davi falando, anunciaram a Davi, a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha Davi falando. Fica preocupado não, deixa comigo, eu vou lá e vou lutar contra esse Golias. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é guerreiro desde a mocidade. Em outras palavras, você não tem condição. Se você ficar esperando os outros acreditar em você, os outros empurrar você, os outros te dar voz, te dar palavra de ânimo, você está perdido. Você para conversar com as pessoas, você vai tomar um café com alguém, você vai almoçar com alguém, você vai visitar alguém, você recebe uma visita, as pessoas só falam de quê? De crise, de problema, dificuldade. Se você não tomar cuidado, você paralisa, você trava também. E vai passar um mês, vai passar mais um ano, e essa situação não vai mudar. Sim ou não? Você tem que botar a mão no ouvido e falar: não quero mais saber, quero mais ver. Começa a falar da crise. Vamos botar o gráfico aqui agora, no jornal não sei o que, o gráfico da situação da economia. Muda de canal. Confie no seu potencial. Creia no que você faz. Pega a sua cartela de clientes, comece a ligar um por um. Comece a ir atrás deles. Comece a inovar o que você faz. Use o seu talento e vá para cima. Diga graças a Deus. No meio da crise, lá no deserto, a Bíblia diz que estava uma crise, e eu acredito que pior do que a crise de hoje. Deus falou para Isaac: não vai embora não, Isaac. Pega a semente, pega o talento que eu te dei, Isaac. Fica na terra que você está e planta. E a Bíblia fala que no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, 100 por 1. Não é o lugar, não é a situação, não é o que está ao seu redor. Faz assim, é o que está dentro de mim. Fala aí. Fala assim, é o que está dentro de mim que faz a diferença. Davi, um menino, um moço, ele tinha por volta de 13, 14 anos de idade. Falou: Saul, eu vou enfrentar esse gigante aí que vocês falam. Mas sabe por que ele falou isso? Há alguns meses atrás, ele havia tido uma experiência com Deus. Deus havia ungido ele. Ele havia recebido o Espírito de Deus. Sabe o que você recebe quando você vem aqui na igreja? A força de Deus, o Espírito de Deus. Você está tendo uma experiência com Deus hoje, que se você pensar grande, você vai vencer os grandes também. Se você não se vê grande, você não pode se tornar grande. Amém, pessoal? Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Você vê que ele não falou? Ele não falou? Se Deus me livrou, estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, o urso veio para comer a ovelha, eu rasguei o urso no meio. Veio o leão, tacou a ovelha, eu matei o leão também. Olha, e eu não tenho força para isso não, você está vendo? Mas se eu tivesse fugido, as ovelhas teriam sido devoradas. Se o Senhor foi comigo na hora de vencer o leão e o urso, vai ser comigo para vencer esse filisteu. Sabe o que significa dizer? Se você chegou até aqui, você já passou por situações mais difíceis, você já superou problemas maiores até, e agora talvez por causa de uma situação que não está indo, que não está andando, você está recuando, você está fugindo, está deixando o medo te vencer. Pois se até aqui você prevaleceu, não é agora que você vai se entregar. Amém, pessoal? Deus foi comigo lá, vai ser comigo aqui. Então, diz assim: o Senhor me livrou das garras do urso, do leão. Então disse Saul: vai-te, e o Senhor seja contigo. Em outras palavras, coitado. Coitado do menino, vá, que Deus te guarde, que Deus te livre. Ou seja, se Deus não for com você, você está perdido, rapaz. E é assim que funciona. Poxa, se Deus é comigo, como é que eu vou perder a batalha? Eu estou sendo fiel a Deus, eu fiz uma aliança com Deus, eu tenho ouvido a palavra dEle, eu tenho vindo à casa dEle, eu tenho honrado a Ele, eu tenho sido fiel a Ele. Então não posso perder a batalha. Vestiu Davi a armadura, Saul, vestiu nele a armadura,
pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Davi não sabia nem usar uma armadura. Saul, o rei, botou um capacete, vestiu ele com a armadura, deu uma espada. Ele experimentou andar. Disse Davi a Saul: não posso andar. Não podia nem com a espada. Podia nem com a armadura. Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Sabe o que eu entendo com isso? Deus não quer que você dependa da condição humana. Mas a minha experiência profissional me diz que não é hora de investir. A minha experiência profissional me diz que não é hora de conquistar. A hora de você investir, a hora de você conquistar, é a hora que você confia no que você faz. Davi colocou a armadura, pegou a espada, falou: não consigo nem andar com isso. Tirou. Porque Deus não queria que ele vencesse com aquela espada, com aquela armadura. Porque se ele fosse lutar contra o Golias, então, e vencesse, poderiam dizer que ele venceu por causa da espada do rei, por causa da armadura do rei. Por isso não tem que esperar um empurrãozinho de alguém, a ajuda de alguém. Confia em Deus. Ser forte vai só, diz a palavra de Deus. É melhor você ir só. Quando você chegar lá, ninguém vai dizer: você me deve favores. O filisteu também vinha chegando a Davi, o seu escudeiro adiante dele. Olhando e vendo Davi, desprezou, porquanto era moço ruivo de boa aparência. Desprezou Davi. Coitado, mais um para a minha soma de derrotados. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vir a mim com paus? Por causa do cajado dele. E amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse o filisteu: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Você pode ver, pessoal, que a gente muitas vezes somos afrontados. Quando você ouve uma palavra assim: pode esquecer, isso aí não tem mais jeito, não tem mais como você vencer. Davi ouvia isso: eu vou acabar com você, já era, você vai ser derrotado aqui hoje. E Davi continuava. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Acabou. Você vem contra mim com espada, com escudo, com lança. Eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. O que significa aí em nome de alguém? Ele estava representando Deus naquele momento. Porque quando você crê no poder de Deus e vai para uma batalha, você representa o próprio Deus naquela batalha. E não tem como Deus perder a batalha. Não tem um relato que Deus tenha perdido uma batalha. Então, quando eu vou para a guerra em nome do Deus que eu sirvo, o próprio Deus vai comigo. Meteu a mão no alforje e tomou uma pedra, e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. O feriu e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Que não é por espada, não é com experiência de vida, não é por causa da situação que me é favorável que eu vou vencer, é por causa daquilo que está dentro de mim. Eu posso ser um vencedor ou um fracassado, dependendo daquilo que está dentro de mim, pessoal. Deus não tem nada a ver com isso. A pessoa acha que agora ela está na igreja, vai começar a cair bênção do céu, de maneira assim, inesperada, vai chover bênção na casa dela, o milagre vai bater na porta dela. Não, você tem que ir à luta, você tem que perseverar, você tem que lutar, continuar lutando, só que com uma diferença: Deus vai te dar a vitória